Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 7, que diz assim: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para dar vida, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Quer dizer, o rei de Israel recebe uma carta do rei da Síria, e o rei da Síria está dizendo: estou te enviando o meu servo Naamã, o meu oficial, para que você o cure da lepra. O rei de Israel, quando lê aquela carta, fica indignado, rasga suas vestes, e ele diz assim: por acaso sou eu Deus, para matar ou para dar vida a alguém? Quem esse homem pensa que eu sou, para mandar a mim um homem doente, leproso, para que eu o restaure da sua lepra? Aí diz o versículo de número 8: E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, e Eliseu era o que, gente? Homem de Deus. Eliseu não era qualquer um, Eliseu era homem de Deus. E ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu está dizendo: rei, por que você ficou desesperado? Por que você ficou assustado, rei? Por que você ficou agoniado ao ponto de rasgar as suas vestes? Deixa ele vir ter comigo, manda ele vir ter comigo, e ele saberá que há profeta, que há Deus em Israel. Palavra ousada, né? De Eliseu. Só que quem é homem de Deus é assim, é ousado. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus é ousado. Sabe quem acredita. Eliseu sabia quem ele confiava. Ele é homem de Deus, então ele não tem medo de dizer: ordena ele vir ter comigo, porque ele saberá que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor e à sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao teu coração nesta noite. Nos tempos do profeta Eliseu, havia um grande homem na Síria. E quando nós falamos um grande homem, nós estamos falando de alguém que conseguiu um prestígio que poucos naquele tempo conseguiriam. Porque um grande homem, ele seria o braço direito do seu rei, e ele teria o direito de comer da mesa do seu rei. E este homem que viveu nos tempos de Eliseu, ele conseguiu este título.
Ele era visto pelo seu rei como um grande homem. Pela sua tropa, ele era visto como um homem de respeito. Todos respeitavam este homem. Quando ele passava diante da sua tropa, a continência era imediata. Todos saudavam aquele homem, porque reconheciam o respeito que era devido a ele. Para você ter uma ideia, ele era tão quisto entre os seus soldados, que eles chamavam ele de pai. Você já pensou nisso? Um soldado chamar o seu comandante, o seu general, de pai. De tamanho era a honra e respeito que este homem tinha diante dos seus soldados. Esse homem, ele tinha várias qualidades. Era um homem de valor, valoroso. Ele carregava não só no seu coração a certeza do seu talento, mas ele carregava no peito medalhas patentes, que demonstravam como ele era valoroso, como ele era grande. E não sou eu que estou dizendo tudo isso, é a própria palavra de Deus que nos fala da grandiosidade desse homem. Aqui em 2 Reis capítulo 5, versículo de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Quer dizer, quem olhava para Naamã dizia: esse é um grande homem. Quem olhava para Naamã dizia: esse homem merece o nosso respeito. Quem olhava para Naamã dizia: este homem tem muitos talentos, este homem é valoroso. Só que Naamã tinha um problema que estava oculto aos olhos de todos. Quem olhava aquele general de peito estufado, com a sua farda engomada, e com as medalhas no seu peito e nos seus ombros, com as suas patentes à mostra, nem sabia o que estava por debaixo de tudo aquilo. Porque diz aqui no próprio versículo 1, porém era leproso, porém estava sendo destruído por uma doença silenciosa, uma doença que aos poucos ia debilitando, ia consumindo a sua carne, ia destruindo a sua pele, até chegar um ponto que ele não conseguiria mais nem empunhar uma espada. Meu irmão, eu vou te dizer uma verdade. Há muitas pessoas que nós olhamos e dizemos: esta pessoa não tem problemas. Nós olhamos e dizemos: esta pessoa é um grande homem, é uma grande mulher. Pessoas que nós olhamos e dizemos: esta pessoa é valorosa, merece o nosso respeito. Este homem é valoroso, merece o nosso respeito. Mas muitas vezes esta pessoa carrega por debaixo das suas medalhas, debaixo da sua farda, debaixo daquela roupa pomposa, ele carrega chagas, ele carrega feridas, ele carrega às vezes até o pecado, que é comparado exatamente à lepra, porque o pecado ele é silencioso. O pecado, as pessoas conseguem até escondê-lo a certo ponto, só que chega uma hora que o pecado começa a cheirar mal como a lepra. E Naamã sabia que a qualquer momento a sua carne que estava apodrecendo ia começar a cheirar mal por causa da lepra. E o pecado é assim, uma hora, por mais que a pessoa tente esconder, uma hora o mau cheiro do pecado aparece. Uma hora o mau cheiro do pecado começa a exalar. Só que este oficial,
ele tinha levado uma moça judia para sua casa, uma prisioneira, para que ajudasse nos serviços domésticos. E um dia aquela moça, conhecendo toda a dor que aquele homem tinha em oculto, ela conversando com a esposa de Naamã, ela disse: quisera eu que o meu senhor estivesse diante do homem de Deus que há em Samaria. Porque se ele estivesse diante do homem de Deus que há em Samaria, certamente ele seria curado da sua enfermidade. A esposa de Naamã vai até o quarto, encontra o marido ali com dores, e ela conta o que a empregada disse. E Naamã vê um fio de esperança. Ele vai até o rei da Síria e ele conta a mesma coisa que a moça disse: tem um homem lá em Samaria que pode me ajudar com esta doença. O rei, que não queria perder o seu maior general, ele olha e diz: que bom, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, para que ele te encaminhe até a presença deste homem. E Naamã então albarda o seu alazão, o seu cavalo branco, coloca a melhor farda que ele tinha, mais pomposa, mais vistosa, coloca suas medalhas no peito, reluzentes, lustradas, reúne a sua comitiva e vai para Israel. Ele chega todo orgulhoso no castelo do rei de Israel, sobre o seu alazão, sentado no seu cavalo, imponente, com a sua comitiva, os seus soldados de maior confiança. E ele entrega a carta na mão do rei de Israel, que fica assustado, desesperado. Ele até sai da presença de Naamã e diz: e agora? O que eu vou fazer? Por acaso eu sou Deus para curar ou matar alguém? O rei de Israel fica desesperado. Só que o profeta Eliseu, que estava em Samaria, o homem de Deus, ele escuta que o rei ficou desesperado com aquilo, e ele diz: rei, não rasgue a sua veste. Por que o senhor está desesperado? Manda ele vir ter comigo, porque ele saberá que há profeta em Israel. Eu te pergunto, por que você veio hoje aqui assustado, preocupado, angustiado? Ah, pastor, porque a minha luta é muito grande, porque o meu problema é muito grande, porque a minha dificuldade é muito grande. Você entrou por essas portas como o rei de Israel, até rasgando as suas vestes, assustado. Mas escute o que o homem de Deus está te dizendo. Por que você está assustado? Porque há Deus nesta casa, há Deus neste lugar, há um Deus poderoso nesta casa, e Ele está aqui para agir na sua vida. Rei, manda ele vir ter comigo, porque ele saberá que há profeta em Israel. Aí o rei de Israel, todo temeroso, né? Pisando em ovos, chega para o oficial, todo pomposo, peito estufado, e diz: Senhor Naamã, o senhor se dirige até a cidade de Samaria, e aí o senhor vai avistar uma casinha, e ali é a casa do profeta Eliseu. Aí o senhor vai lá, bate na porta, que o profeta vai te dizer o que fazer. Aí o Naamã, todo pomposo, sobe no seu alazão, sobe no seu cavalo branco, e ele sai galopando até Samaria. Ele chega em Samaria, ou melhor, ele está chegando em Samaria. Aí ele avista de longe a casa do profeta, e aí ele vê um moço saindo da casa do profeta. Aí o moço, no meio do caminho, vê aquele grupo passando e diz: ei, você por acaso é o Naamã? Ele diz: sim, sou eu, o general Naamã. Quem quer falar comigo? Aí ele disse: não, é porque o profeta me mandou te dizer um recado. O profeta mandou te dizer para que você se banhe 7 vezes no Rio Jordão e serás restaurado. E aí o menino foi embora. Acabei de vir do castelo,
O rei de Israel cheio de dedos comigo, e esse profeta não vem nem me atender. Esse profeta não vem nem a mim. Manda um menino, um moço, vir me trazer este recado. Sabe o que ele faz? Dá meia volta no alazão dele, estufa o peito e vai voltando no meio da comitiva. Aí os oficiais começam a olhar aquele homem tão importante voltando, e ele começa a reclamar em cima do seu cavalo, onde já se viu que falta de respeito. Eu venho lá da Síria, venho aqui nesse país, e esse homem vem me mandar me banhar 7 vezes neste rio de água turva. Por acaso lá na Síria não tem rios mais limpos do que este? Você já tomou banho de rio? Você sabe que rio é água turva, né? Você sabe que não tem como ter rio de água cristalina, meu filho. Rio tem barro no fundo, então é água turva. O Rio Jordão é um rio de água turva. Aí aquele homem indignado, e ele começa a dizer, reclamando no seu cavalo, e ele vai reclamando, e ele vai dizendo, eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia me chamar para dentro da casa dele, aí eu ia mostrar a chaga, ele ia pôr a mão em cima, e ia orar, e eu ia ficar curado, e Deus ia curar o doente, mas ele me manda me banhar num rio, e não tem nem a capacidade de vir falar comigo. Talvez você analise toda essa situação e você diga, pastor, está certo? Era um homem importante, era um homem poderoso, e o profeta nem teve a capacidade de ir falar com ele. Pastor, que descaso! Olha, o Eliseu tinha que ter aberto a casa, tinha que ter recebido o homem, tinha que ter posto a mão sobre ele, mas mandou um menino para falar com ele. Meu irmão, você quer a real? Você quer entender a real? Você acha que era isso mesmo que Naamã estava querendo dizer? Você quer que eu te fale a verdade? Porque por trás de toda palavra existe uma realidade. Aquele homem, ele não queria arrancar as suas máscaras, porque para ele se banhar no Jordão, ele teria que se despir das medalhas no seu peito, ele ia ter que tirar o seu jaleco de oficial, ele ia ter que tirar a sua farda, e o seu soldo, que tinha tanto respeito por ele, iria ver as suas feridas, iria ver as suas chagas, iria ver como aquele homem estava tomado pela doença. Aquele homem, na verdade, ele não queria se despir do orgulho. Preste muita atenção nisso, meu irmão, porque tem muita gente dentro das igrejas que não recebem milagres, porque estão como Naamã, dominados pelo orgulho, e não querem tirar as medalhas do peito, e nem tirar a veste, nem se despir diante de Deus. Preste atenção, se você quer a bênção de Deus nesta noite, lembra do que está escrito: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que Ele te exalte. Deus estava dizendo: você quer que eu te cure, Naamã? Você quer que eu te cure? Então humilha-te, porque aquilo era uma humilhação para aquele homem. Tirar as medalhas do peito, tirar a farda de oficial, mostrar a sua carne podre para aqueles soldados diante deles. Você acha que ele não teria que se despir do seu orgulho, da sua vaidade? Preste atenção nisso. Se você quer que Deus te exalta, que Deus te exalte, se dispa do teu orgulho, porque o orgulho está acabando com muitas famílias. O orgulho, a vaidade está acabando com muitas amizades. O orgulho, a vaidade está acabando com a saúde de muitas pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem dar o braço a torcer por causa de vaidade, por causa
causa de orgulho. Meu irmão, aprenda esta lição: quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus e abençoado por Deus. Naamã está voltando, resmungando, reclamando. Aí um dos seus oficiais diz: meu pai, por que o senhor está indo embora? Aí ele disse: um absurdo, o que esse profeta está fazendo comigo? Está pensando que eu sou quem? Que eu sou qualquer um? Você está até pensando assim, você está pensando que eu sou quem? Para eu chegar aqui, pensei que ele ia me chamar na frente, que ele ia pôr a mão na minha cabeça, que ele ia fazer isso, aquilo, e aí o doente ia ficar curado, o milagre ia acontecer. Aí eu chego e ele me manda fazer uma campanha de 7 sextas-feiras. Você pastor está louco? Você pastor está querendo o quê comigo? 7 sextas-feiras? Não! Eu estou igual Naamã. Eu queria chegar aqui e receber a oração, a imposição de mãos e pronto. Mas mergulhar 7 sextas, mergulhar 7 sextas-feiras, você está igual Naamã, né? Aí aquele moço olha e diz: pai, se ele te pedisse algo mais complicado, o senhor não faria? Lógico que eu faria. E eu vou te dizer que ele faria mesmo. Porque olha aqui no versículo 5, olha como ele veio preparado para fazer qualquer coisa, para ser curado. Olha lá: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Você acha que um homem que não está disposto a fazer alguma coisa, um homem que está indisposto, ele vai levar 370 quilos de prata no lombo do seu cavalo? Ele vai levar 6.000 ciclos de ouro, correndo o risco de ser assaltado no meio do caminho? Naquela época não tinha avião, não tinha carro, era tudo no lombo de um cavalo, no lombo de um jumento. Esse homem vai viajar da Síria até Israel, vai pegar caminhos tortuosos, perigosos, cheio de bens, cheio de riquezas, só porque ele estava indo até o profeta? Não, esse homem está indo disposto a qualquer coisa. Por isso que o seu moço está dizendo: meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? E ele disse: eu faria. Aí o servo diz: então meu pai, se banha, se lava nas águas do Jordão, se lava nestas águas. Aí os outros generais começaram: é verdade, Senhor, se banhe, se lave. Quando ele vê que todo mundo está dizendo para ele se banhar, ele vê que não vai conseguir fugir daquela situação. Ele então retorna para o Jordão, e aí ele começa tirando as medalhas do peito. E ele, aquele homem que estava com o peito estufado, que estava inchado de orgulho, de vaidade, ali cheio de sentimentos orgulhosos, porque ele era um homem valoroso. Ele começa a tirar as medalhas do peito, e ele começa a tirar as suas patentes do ombro, e aí ele começa a abrir a sua farda de general, e quando ele começa a tirar a farda, aquela mancha branca aparece no seu ombro, e os seus soldados olham e se assustam. Nossa, nós não sabíamos que esse era o problema. Aí quando ele tira a blusa, eles veem as feridas no corpo de Naamã, os buracos que aquela lepra estava causando, e um coloca a mão no nariz do cheiro tão forte que sai de debaixo daquela roupa. Outro fica assombrado, coloca a mão sobre a boca. Outro começa a chorar do outro lado. Uma emoção começa a tomar conta daqueles soldados, e aquele homem que antes estava tão orgulhoso, tão cheio de vaidade, agora ele está ali humilhado na frente dos seus soldados. Suas chagas estão à mostra, há uma comoção entre os soldados. Ele entra no Jordão e ele começa a se banhar, e os soldados vão contando: 1, 2,
3, 4, 5, 6. E quando aquele homem dá o 7º mergulho, ele sai das águas e ele não sai mais leproso, ele não sai mais doente, mas ele sai restaurado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você quer sair daqui hoje restaurado? Quer sair daqui hoje restaurada? Pastor, é o que eu mais quero. Então aprenda esta lição. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 9. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você está entendendo? Ele se humilhou. Ele teve que se humilhar. Pastor, mas aquelas medalhas era dele coisa nenhuma. Foi Deus que deu para ele aquelas medalhas, porque nós lemos aqui no capítulo 5, no versículo 1, que o Senhor usou ele para dar livramento aos sírios. Meu irmão, as medalhas que estão no teu peito não são tuas, foi Deus que te deu. Então essas medalhas não querem dizer nada diante dele. Você tem que se humilhar perante o Senhor, porque só se humilhando é que Ele vai te exaltar, em nome de Jesus Cristo. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Naamã teve que se despir do orgulho e da vaidade. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu não sou uma pessoa vaidosa. Há pessoas que não precisam se despir da vaidade ou do orgulho, porque realmente elas não são vaidosas e não são orgulhosas. Só que ela precisa se despir da mentira, porque ela gosta de uma mentirinha. Ela gosta de contar uma historinha, uma mentira para as pessoas. Há pessoas que não precisam se despir de vaidade ou se despir da mentira, mas precisam se despir da ira, porque elas ficam iradas com uma facilidade tão grande e elas não conseguem perdoar ninguém. A pessoa tem que se despir da ira. Tem outros que precisam se despir da cólera, que precisam se despir das vaidades deste mundo. A palavra de Deus nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Se despa da mentira, meu irmão. Não existe mentirinha branca. Para com esse pensamento. Você não está vendo que o pai da mentira, que é o diabo, está querendo te enganar? Você tem que se despir da mentira. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Você não pode deixar que a ira se torne um pecado na tua vida. Você tem que se despir da ira. A ira não pode ser uma causa de pecado na sua vida. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem pessoas que precisam se despir das palavras torpes. Tem gente que, embora esteja na igreja, ainda as palavras vis, os palavrões continuam reinando na sua boca. Veja, você tem que se despir das palavras torpes, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que toda amargura, você tem que se despir de toda amargura. Você que fica guardando ressentimento aí no teu coração sobre os outros, você tem que se despir desta amargura. Você tem que se despir como Naamã se despiu do seu orgulho. Você tem que se despir de toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Meu irmão, eu não sei qual é a máscara que você tem que tirar hoje, mas você tem que se despir do engano e tem que se revestir da verdade, para que nesta noite você alcance o favor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque se você fizer como Naamã tinha que se despir do seu orgulho, Naamã tinha que se despir da sua vaidade. Se você fizer como Naamã, escuta o que vai acontecer com você. Lá em 2 Reis capítulo 5 versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Você quer hoje ser purificado? Quer hoje ser purificada? Então fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. E a sua carne ficou purificada como a carne de um menino. De um menino. Sabe o que é interessante encontrarmos isso escrito no milagre de Naamã? Porque certa ocasião começou uma discussão entre os discípulos de Jesus. Olha a vaidade, olha o orgulho. Quem é o maior de nós? Um dizia: eu sou o maior. Não. Pedro é o maior. Não. Eu sou. Não. Tiago é o maior. Não. Eu que sou maior. João é maior. Não. João não. Os discípulos começaram a discutir por orgulho, por vaidade. Jesus, quando viu aquilo, tomou uma criança nos seus braços. Uma criança que estava ali no meio. Jesus tomou aquela criança e Jesus disse assim: aquele que for semelhante a esta criança será o maior no reino de Deus. Você sabe por que Jesus disse isso? Pega uma criança até os seus 7 anos de idade, e quando ela está em formação de caráter, você vai ver que ela é desprovida de orgulho. Você pega uma criança com seus 5, 6, 7 anos de idade, chama ela e chama a atenção dela, brinca com ela, ela vai ficar até sentida, mas a hora que você dizer: filho, vem cá, sim pai. O orgulho podia dizer: eu não quero nem olhar na cara desse velho. Mas a criança é desprovida de orgulho e de vaidade. Você tem que ser como uma criança. Há sentimentos que nós temos que nos despir. Agora, sabe por que as pessoas não eliminam tais sentimentos? Ira, cólera, mágoa, rancor. Sabe por que elas não eliminam isso? Porque elas deixam o orgulho falar mais alto dentro delas.
o orgulho de não querer sair por baixo, porque ela acha, meu irmão, para com isso. Ela acha que se ela perdoar, ela vai sair por baixo. Ela acha que se ela esquecer, ela vai sair por baixo. As pessoas vão olhar para ela e dizer: olha lá, aquela boba, olha lá aquele bobo, oh, eu sou bom, ele não é. Vaidade, vaidades de vaidades, assim diz o pregador, tudo isso é vaidade. Eu estou dizendo que tem muitos casamentos sendo arrasados por causa de orgulho. Marido que não pede perdão para a esposa, esposa que não pede perdão para marido por vaidade, por orgulho, porque não quer dar o braço a torcer, porque não quer reconhecer que errou, que falou demais. Está cheio de gente acabando com a sua saúde por causa de vaidade. Está cheio de pessoas rancorosas. Você sabe que o rancor, ele começa a ficar acumulado e ele se manifesta como doenças, não é? Você sabia que a medicina já comprovou que uma boa parte de cânceres, não todos, mas alguma parte, que é causada por causa de sentimentos retidos. Quer dizer, tem pessoas acabando com a sua saúde, correndo risco de desenvolver um câncer, de morrer, porque estão cheios de rancor, de mágoa dentro dos seus corações, e o orgulho não deixa isso sair. O orgulho não deixa ela se libertar. Meu irmão, o orgulho está acabando com você. Escuta o que esse homem de Deus está te dizendo. Naamã estava sofrendo por causa do seu orgulho. O seu orgulho, a sua vaidade estava causando todo aquele mal na sua vida. Depois que ele foi curado, eu encontro um novo Naamã. Um Naamã humilde. Um Naamã que não espera mais que o homem de Deus se curve a ele, mas é ele que se curva ao homem de Deus. Porque antes ele queria que o homem de Deus se curvasse a ele. Só que agora Naamã é que se curva diante de Deus. E ele diz: homem de Deus, eu vou levar um pouco de terra comigo, para que quando eu orar na minha terra, eu orar sobre esta terra que eu estou levando, o Senhor ouça a minha oração. Quer dizer, aquele homem que antes queria que o homem de Deus se curvasse a ele, que Deus se curvasse à sua vontade, é ele que se curva diante da vontade de Deus. Você sabe que tem muita gente perdendo a salvação por causa de orgulho. Não entrega a vida para Jesus, não aceita Jesus como Salvador da sua vida por causa de orgulho, de vaidade. O que os meus amigos vão pensar de mim? O que a minha galera vai pensar de mim? O que o meu coleguinha vai pensar de mim? O que o meu pai, minha mãe vai pensar de mim se eu entregar minha vida a Jesus? Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Meu irmão, se você quer hoje encontrar a bênção de Deus, você tem que tirar toda a vaidade, todo orgulho, tem que se humilhar diante de Deus e crer que Ele vai te exaltar. Porque escuta o que eu vou te dizer: quem se humilha diante de Deus não precisa se humilhar diante de homem algum. Agora, quem não quer se humilhar diante de Deus, vai viver sendo humilhado e pisado pelos homens, porque essa é a recompensa dos orgulhosos. Essa é a recompensa dos vaidosos. Serão sempre pisados pelos outros vaidosos e pelos outros orgulhosos. Mas aquele que se humilha diante de Deus será exaltado por Deus e alcançará o favor de Deus. Por isso, entrega a tua vida a Cristo hoje. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo.
Eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor. Eu quero entregar a minha vida na mão de Deus. Eu não vou deixar a vaidade, o orgulho roubar a minha salvação, mas eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida ao Filho de Deus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, que eu vou orar pela sua vida. Vem aqui diante do altar, porque eu vou orar por você, porque a sua vida é de Deus, a sua vida é de Jesus, a sua vida é de Cristo, e nova vida Ele vai te dar. Não deixa o orgulho, não deixa a vaidade roubar a tua salvação. Não deixa que os sentimentos impeçam você de ser abençoado, mas entrega o teu caminho a Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, a vaidade me tirou da presença de Deus, o orgulho me tirou da presença de Deus. Então deixa hoje a humildade de pôr de volta na presença de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Você quer se reconciliar com Cristo hoje? Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Vem se reconciliar com Jesus. Se o teu coração está pedindo esta reconciliação, não fique aí no seu lugar, não. Vem aqui diante do altar. Isso, vem se reconciliar. Você que tem se sentido um filho pródigo, uma filha pródiga, vem se reconciliar com Cristo. Vem se reconciliar com Jesus. Vem se reconciliar com o Filho de Deus nesta noite. Agora escuta o que eu vou falar, porque talvez você já está na igreja. Pastor, eu já estou na igreja, só que há sentimentos que às vezes te dominam. Pastor, eu estou na igreja, só que às vezes, pastor, a ira me domina a tal ponto, que eu sei que eu não poderia deixar que ela me dominasse assim. E às vezes eu até peco, pastor, por causa da ira. Às vezes eu fico tão nervoso, pastor, que eu realmente falo palavras de baixo calão, eu xingo, eu blasfemo. Pastor, depois eu me arrependo, eu me sinto tão envergonhado. Eu me sinto tão envergonhada, mas pastor, eu reconheço que às vezes acaba certos sentimentos me dominando, sentimentos que eu sei que eu não deveria deixar que me dominasse. Se você às vezes tem sido dominado por sentimentos que você sabe que não devia permitir que esses sentimentos te dominassem, e você quer que eu ore por você, para que Deus te dê forças para você resistir a todo mau sentimento, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Não deixa que a ira te domine. Não deixe que as palavras torpes, não deixe que a amargura domine o seu coração. Mas vamos orar. O primeiro passo é isso, se humilhar diante de Deus. É se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Isso não pode continuar. Eu não posso continuar deixando que a amargura, que a ira, que a cólera, que a gritaria, que a blasfêmia, que a malícia tenha lugar na minha vida. Tem que se humilhar e pedir: Senhor, me livra de toda malícia, me livra de toda maledicência, me livra de toda blasfêmia, de toda ira.
Me livra, Senhor. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Estenda suas mãos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Meu Deus, escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoa agora os meus pecados, as minhas falhas, perdoa agora os meus erros e me fortaleça para caminhar na tua presença. Senhor, me fortaleça para que eu volte a caminhar contigo. Não me deixe se perder neste mundo, mas me fortaleça em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer vencer os maus sentimentos, quer se despir do velho homem, dos maus sentimentos, quer se vestir do novo, porque Jesus disse, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você que quer ser esta nova criatura, que quer ter novos sentimentos, ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoa agora as minhas falhas, os meus erros, pois eu reconheço que às vezes tenho me deixado levar por sentimentos que não te agradam. Senhor, tira do meu coração todo mau sentimento, não permita que eu seja dominado por eles. Senhor, tu sabes qual é o sentimento que eu preciso aprender a controlar e a vencer na minha vida. Senhor Jesus, me ajuda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, Senhor, eu quero primeiramente orar por cada vida que recebe a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e à vida eterna, porque, Senhor, ela está aqui se humilhando diante do teu altar, para que o Senhor a exalte. Então exalta este teu filho, esta tua filha. Olha para este, esta que está se reconciliando contigo. Meu Pai, perdoe os pecados, as falhas, os erros, e fortaleça esta pessoa na tua graça, para que ela volte a caminhar contigo, para que ela volte a andar na tua presença. E olha para estes que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, mas reconhecem, Senhor, que precisam se despir de certos sentimentos, precisam se despir do orgulho, da vaidade, da malícia, da ira, precisam se despir da raiva, da cólera, se despir da maledicência, da gritaria. Meu Deus, fortalece o teu filho, a tua filha, porque eles deram o primeiro passo, que foi se humilhar diante de ti. Então, Senhor, exalta o teu filho, exalta a tua filha, que a partir de hoje o Senhor lhes dê forças para dominar estes sentimentos,
sentimentos, para que nunca mais eles sejam dominados por tais sentimentos, mas que eles controlem esses sentimentos, que eles consigam se despir do velho homem e se vestir do novo homem, como está escrito, ser uma nova criatura na presença de Deus. E Pai, uma coisa eu te peço, que quando findarmos a esta oração, e esta pessoa se colocar de pé, meu Pai, que ela se levante com a certeza de um novo tempo, para a sua vida, para as suas emoções, onde ela terá mais controle, onde ela terá força para resistir às tentações dos maus sentimentos, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.